E aí, pessoal, voltando então para a nossa aula de estequiometria, falamos inicialmente sobre as relações numéricas fundamentais e agora vamos começar realmente a falar sobre os cálculos estequiométricos. Seguinte, os principais problemas lá de estequiometria, nós temos 4 problemas principais que são os mais cobrados aí no Enem, que envolvem cálculo de pureza, cálculo de rendimento, cálculo que envolve gases fora das CNTP, acabamos de ver lá que são as condições normais de temperatura e pressão. Há casos em que esses gases estão fora dessas condições, ou seja, estão com uma temperatura diferente de 0 e uma pressão diferente de 1 atm. E há casos em que os cálculos envolvem excesso de reagentes. Essa semana nós vamos falar sobre o cálculo de pureza e cálculo do rendimento, que são as questões mais cobradas no Enem. Tranquilo? Vamos começar então a falar sobre os principais, os passos básicos, na verdade, para cada cálculo estequiométrico. Na verdade, esses passos básicos podem ser usados para todos os cálculos, independente do problema. São os passos que você tem que fazer em todas as questões. Vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que escrever a equação química, mas vou te dar uma dica, o Enem costuma já dar a equação, isso é bem mais tranquilo. Mas nós vimos lá em Química Inorgânica como nós montamos as reações. Mas até agora, as questões do Enem já nos dão a equação química, então essa parte aí fica mais tranquilo pra gente. Segunda parte é balancear essa equação. Vou te dar uma dica, se os coeficientes da equação já forem diferentes de 1, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, H2SO4 mais NaOH, vai nos dar o quê? Sulfato de sódio mais água. Uma reação básica de neutralização entre um ácido e uma base, formando sal e água. E aí, pessoal, presta atenção. Se ele nos der essa equação aqui, veja que os coeficientes, ou seja, aqueles numerozinhos que estão antes de cada composto, igual a 1. Na verdade, não tem nada aqui, então significa que é 1. Beleza? Que 1 a gente já sabe que a gente pode omitir. E isso já é um indício de que essa reação não está balanceada. Claro que há casos em que realmente a equação ela tem os coeficientes igual a 1. Por exemplo, se eu usar água, fizer uma reação com hidrogênio, outro composto, enfim, eu posso ter reações realmente que tem um coeficiente igual a 1, mas a maioria não tem. Nesse caso, por exemplo, a gente tem que balancear essa equação. O que significa isso? Significa que tudo que tem de um lado tem que ser igual ao que tem no outro, porque a gente sabe que nada se transforma. Na verdade, nada se perde, elas se transformam. Então, aqui, por exemplo, nós temos nesse caso o quê? 2 hidrogênios e mais um hidrogênio aqui, 3 átomos de hidrogênio, do outro lado só temos 2. Opa, tem alguma coisa errada. Mas primeiro a gente começa fazendo os metais, pessoal. A gente deixa o oxigênio e o hidrogênio para o final, beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos então o sódio, temos só um átomo de sódio. E aqui nós temos quantos? 2 átomos de sódio. Opa, tem alguma coisa estranha, vamos colocar um 2zinho aqui na frente desse hidróxido de sódio. Tranquilo. E aí aqui eu vejo o sulfato inteirinho aqui, é a mesma coisa que o sulfato aqui. Agora sim, vamos partir para o hidrogênio. E aí nós temos aqui 2 e o hidrogênio, esse 2 aqui, pessoal, multiplica todo mundo, ok? Temos mais 2 átomos de hidrogênio. Total, 4 hidrogênios aqui. Vamos agora para o outro lado. Outro lado a gente tem só 2 átomos de hidrogênio, preciso ter 4. Para isso, eu coloco o 2 aí, que aí eu multiplico e consigo, então, ter os 4 átomos de hidrogênio igualzinho na primeira parte. Tranquilo. E agora vamos ver se o oxigênio também tá tudo ok. Aqui temos 4 oxigênios e aqui temos 2, beleza? Não pode esquecer que esse númerozinho multiplica todo mundo. Então, temos 6 oxigênios desse lado aqui. E desse lado, 4 oxigênios aqui, mais 2 aqui, 6 oxigênios. Tranquilo, nossa reação está completamente balanceada. Show de bola? Então é isso, pessoal, gravem isso. Para balancear a equação, nós começamos primeiro a mexer nos metais. Deixamos o hidrogênio e o oxigênio no final, ok? Para balancearmos eles só no final. Porque você viu, se a gente começasse a balancear usando eles aí,
o que ia acontecer? A gente já logo ia colocar um 3 aqui, ia fazer uma confusão, depois ia ter que mexer na reação inteira. Então é isso por quê? Porque praticamente em todas as vezes a gente nem vai precisar mexer nos coeficientes do hidrogênio e oxigênio. Por isso que a gente já deixa ele no final, que a gente rearranjando, organizando, balanceando todo o restante, no final o hidrogênio e o oxigênio já vão bater certinho, pode confiar. E aí, o que mais a gente precisa fazer? Precisamos relacionar o que é dado com o que é pedido na questão. Isso é importante para a gente não fazer confusão. E aí sim a gente pode proceder com os cálculos. Vamos ver um exemplo aí de questão basiquinha de estequiometria. A questão diz assim: calcule a massa em gramas de água produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio. E aí não dá a equação, claro que no Enem a probabilidade de dar é muito maior, mas tranquilo, a gente já sabe fazer essa reação. E aí ele diz que eu quero saber a massa em gramas de água produzida. Então vamos lá, produto sempre depois da setinha, já disse que produziu água. A partir de 8 gramas de gás hidrogênio. A gente precisa colocar todos os dados que a questão nos dá. Então, eu sei que para formar água eu preciso reagir hidrogênio com oxigênio, tranquilo. Agora, segundo passo, já temos a equação, é balancear. Ver se está tudo certo aí com a minha equação. E aí, pessoal, olha o que a gente vê aqui. Nós vemos que aqui temos 2 átomos de hidrogênio, aqui também. Hidrogênio tranquilo. Só que aqui tem 2 oxigênios e aqui só tem 1. Aqui precisa ter 2. Então eu vou colocar um 2zinho aqui na frente. Show de bola. Só que aí coloquei o 2, aí o que aconteceu? Mudei tudo para o hidrogênio. Não tem problema nenhum. Vamos lá e vamos corrigir, balancear o hidrogênio. Aqui eu tenho então 4 átomos de hidrogênio agora. E desse lado só 2. Então eu coloco um 2 aqui. Pronto. Fechei todo o meu balanceamento da equação. Agora vamos para o que ele está dizendo, o que ele está pedindo aí na questão. Ele quer a massa em gramas de água. Então ele quer achar isso aqui, ok? A massa de água produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio. Então ele diz que eu tenho 8 gramas desse carinha aqui. Então, o que ele está relacionando? Ele está relacionando hidrogênio com a água. É isso que ele está relacionando. Ou seja, preciso de informação do oxigênio? Nesse caso, não preciso de nada desse oxigênio aqui. Tranquilo? E aí, pessoal, o primeiro passo é, vamos lá, vamos repetir os coeficientes aqui, porque a gente balanceou para isso. 2 hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de água. Só que são iguais. Então, na nossa questão, a gente pode até usar. Só que depois vão ser cortadas. Tudo que tem de um lado tá igual que tem do outro. Então, a gente já pode cortar desde agora se os coeficientes entre as duas coisinhas relacionadas forem iguais. Tranquilo? E aí, o que eu entendo disso aqui? Que uma molécula de hidrogênio vai me fornecer uma molécula de água. Então, eu já sei que uma molécula de hidrogênio, ela tem 2 gramas. Pessoal, se isso fosse uma questão do Enem, estaria aqui, tá? Que a massa molar do hidrogênio é igual a 1, e da molécula de hidrogênio vai ser igual a 2, porque tem 2 átomos, e da água igual a 18 gramas. Fiquem tranquilos com relação a isso, não precisa gravar nada. Apesar de que muitas vezes a gente já grava os elementos básicos, porque por conta das questões que vamos fazendo. Mas aí ele quer relacionar a massa. Então, a massa desse carinha é igual a 2 gramas e a massa desse carinha é igual a 18 gramas. Só que ele diz que ele quer saber a massa de água quando eu uso 8 gramas de hidrogênio. Então, olha só o que você pode fazer aqui. Primeiro, pessoal, a gente tem que tentar fazer as coisas mais rápidas no Enem. Então, daqui, ó, ele não usou mais 2 gramas. Se ele usasse 2 gramas, concorda que produziriam 18 gramas de água? Sim, exatamente. Mas ele usou 8 gramas. De 2 para 8, o que ele fez? Ele multiplicou por 4. Teve um aumento aí de 4 vezes na massa. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Eu vou multiplicar por 4 e aí eu encontro a massa da água produzida. Então, se eu pegar aqui, ó, 18 vezes 4, 4 vezes 8, 32, vão 3, 4 vezes 1, 4, com 3, 7. Eu vou produzir 72 gramas de água. Mas se você não visualizar essa questão aí de que houve esse aumento, tenta sempre ver assim, porque isso
quase sempre funciona, pelo menos no Enem. A gente faz lá o cruzamento tranquilo, e aí seria 8 vezes 18 é igual a 2 vezes M. Beleza, galera? E aí a gente fazendo tudo isso aqui ia chegar, claro, no mesmo resultado. Tranquilo, pessoal? É isso aí que é cobrado, é isso aí que a gente precisa fazer, balancear a equação e depois relacionar o que está pedido e fazer os cálculos que geralmente a gente consegue fazer por regra de 3. Beleza, galera? Vamos então para a próxima aula, vamos começar a falar sobre pureza e rendimento. Até lá!